Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à palestra Mudanças Climáticas e Repercussões sobre a Saúde. Me permito fazer uma autodescrição. Jacques, servidor do TRT, homem de meia idade, cor parda, cabelos grisalhos, uso óculos, estou trajando terno cinza e gravata vermelha. O fundo de tela é branco, com logotipo alusivo ao evento. Também conosco, dividindo a tela aqui, a Jéssica, que ela é intérprete de Libras, uma mulher jovem de cor parda, cabelos pretos, está usando a camiseta preta e o fundo de tela predominantemente verde. Também nos acompanha aqui na tela a doutora Célia Torres. A doutora Célia Torres é a diretora da Secretaria de Saúde do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Este evento é um evento promovido pelo TRT2 por intermédio da Escola Judicial, a EJUD 2, a Secretaria de Saúde e também a Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida. E lembrando que o Dr. Paulo Saldiva, ele já nos disponibilizou um espaço ao final. Caso surjam perguntas, ele terá então tempo para responder as perguntas que forem feitas no chat. E também no chat será disponibilizado no chat para um formulário para você registrar a sua presença neste evento. Rapidamente, o Dr. Paulo Saldiva é médico patologista, professor titular do Departamento de Patologia Médico Patologista, Faculdade de Medicina da USP, autor de centenas de estudos sobre poluição, clima e saúde, consultor da OMS e organismos internacionais de saúde, é perito judicial reconhecido em casos de saúde ambiental e também referência nacional em litígios envolvendo saúde pública, incluindo a Covid-19, além de ter sido participante de vários comitês de nível internacional. Dr. Paulo Saldiva. Boa tarde, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar falando aqui num evento tão importante que envolve justiça e trabalho. Eu vou me auto-apresentar. Eu sou um senhor de 71 anos, estou de óculos, uma camisa azul e tenho o mesmo fundo de tela branco que foi já descrito por ocasião da apresentação. Eu sou um médico patologista, trabalho na Faculdade de Medicina da USP, onde eu vejo, do ponto de vista clínico, estudo doenças respiratórias, e faço biópsias também, vejo doenças pulmonares, e, infelizmente, eu também faço autópsias das pessoas que morrem na cidade de São Paulo sem atestado de óbito, que convergem para lá por causa da mortes por causas naturais que vão até o serviço de verificação de óbitos poderem ser enterradas, e lá funciona o único serviço em São Paulo para isso. Então, nós temos uma oportunidade trágica, porém muito precisa, de enxergar o que acontece nessas ondas de frio, extremos de temperatura, através não dos mapas de temperatura e umidade, mas através da leitura dos corpos das pessoas. Ou seja, é possível ler as impressões do clima do corpo urbano, lendo as doenças que acontecem no corpo humano. É, Rapidamente, eu gostaria de dizer primeiro que se adaptar a temperaturas diferentes é um evento que, historicamente, sim, mas há muito tempo nós nos defrontamos. Os primeiros sapiens surgiram possivelmente em lugares muito quentes, ao redor da latitude 10. E o grande desafio foi atingir latitudes mais extremas, ou seja, saímos de climas semiáridos e quentes para atingir, por exemplo, chegar aos polos. E isso se fez através de mudanças, de todo um sistema de mudanças da nossa termorregulação, dos mecanismos da cor da pele. Nós tivemos que favorecer, por exemplo, variantes gênicas que tivessem a pele mais clara para poder absorver luz solar e fazer vitamina D. Nós também mudamos a nossa composição corpórea, abandonando aquela configuração de pessoas longilíneas de pele negra que conseguiam pastorear cabras em montanhas em regiões semiáridas,
para atingir, por exemplo, a compleição física de um esquimó, né? Mais baixos, com uma capa de gordura e também, não só as mudanças do controle da temperatura, também da vestimenta, da moradia, enfim, dando chance para que a gente pudesse dominar esses ambientes extremos. O, o, e o que acontece agora, né? Então, essas mudanças que eu estou descrevendo, elas ocorreram ao longo de dezenas de milhares de anos. Quer dizer, até atingirmos esses extremos de latitudes, ocorreram, foi um tempo muito longo. Nós também temos um processo de aclimatação que demora semanas ou meses, que é, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um bebê. Um bebê, ele fica durante a gestação, durante 9 meses, dentro de um ambiente com uma temperatura muito fixa. E quando ele vem ao mundo, ele tem que ficar ele tem que até que ficar num berço aquecido, né? Porque ele ainda não amadureceu os mecanismos de termorregulação. Ele tem também dentro de si um tipo especial de gordura que, quando esfria, essa gordura marrom, ela não é um depósito de gordura, mas sim metabolicamente ativa, que liga uma espécie de aquecedor interno. Todos nós temos isso, não é só bebês. Então, quando uma pessoa, por exemplo, sai de uma região quente e vem para o frio, ela reativa esses mecanismos de aquecimento interno como se fosse um aquecedor que a gente ligasse, mas isso não demora algum tempo, semanas. A mesma coisa acontece quando você vem de um clima muito frio e chega numa região muito quente, né? Que você tem que desativar esses mecanismos. E também temos mecanismos que duram minutos. Por exemplo, num dia muito frio, nós fazemos uma vasoconstrição periférica. Então, todo mundo nota que a pele fica branca nas extremidades, sentimos até dormência nas mãos. Isso porque houve um aumento da secreção de adrenalina, de cortisol, né, que fazendo com que a gente funcione, nós retenhamos o calor dentro do nosso corpo. Então, isso é conseguido através de ativação dessa gordura marrom, da secreção maior de adrenalina, de cortisol e do hormônio tiroidiano. Então, nós sentimos o frio, uma parte desse frio a gente tem que sentir que está frio para poder escolher a vestimenta, e, ao mesmo tempo, o sistema nervoso autônomo, aquele inconsciente, regula o nosso metabolismo para ele funcionar mais depressa. O oposto ocorre quando está calor. Quando está calor, alguns de vocês devem ter experimentado a sensação de estar numa praia, num lugar quente, levantar-se rapidamente e sentir uma tontura. É porque houve uma vasodilatação, a pressão arterial cai e é o tempo que demora para os nossos vasos voltarem a funcionar, a se contraírem. Existe também uma redução dos hormônios que eu mencionei, adrenalina, cortisol e hormônio tiroidiano, e existe também ou seja, uma adaptação metabólica para que a gente possa fazer este mecanismo. Temos que também sentir que está quente, muito rápido, através do sistema consciente. Nós temos que ter a mão de uma chapa quente do fogo. E, ao mesmo tempo, existe uma adaptação que não depende da nossa vontade, mas sim do sistema nervoso autônomo. Bom, e aí está mudando a temperatura, né? Então, quer dizer, nós nos adaptamos a isso e também temos uma capacidade adaptativa, tanto do nosso corpo quanto das nossas moradias. Mas será que a velocidade das nossas adaptações fisiológicas conseguem acompanhar a velocidade das mudanças de temperatura? Seguramente bebês não, e idosos não. Os bebês, quem tem filhos, sabe que uma pequena otite, uma infecção pequena, dá um febrão, porque o termostato ainda não amadureceu. E, em contrapartida, as pessoas que lidam com alguém idoso ou são, sabem que a febre é um indicador. Um idoso que tem uma infecção urinária ou uma pneumonia vai demorar muito para manifestar febre. Ele tem uma, uma, uma incapacidade.
de controlar, se adaptar. Nós perdemos com o tempo a nossa adaptabilidade, porque o nosso termostato quebrou, seja pelo envelhecimento natural, seja por aterosclerose e diabetes. Desculpa eu ter feito esse caminho de milhares de anos em poucos minutos, mas é isso que é a base que nós temos, né, para poder começar a discutir. E agora a gente percebe que na sala de autópsia nossa e também nos estudos epidemiológicos, nós notamos que nessas variações de temperatura, essas ondas de frio ou de calor, o próprio técnico de autópsia já prevê que no dia seguinte vai ter mais gente. Quando um técnico de autópsia prevê isso, a gente, além dos estudos científicos, fica evidente que isso afeta os nossos dias. E do que morremos, do que adoecemos nos dias, quer dizer, nos sentimos mal, felizmente, a maior parte de nós nos sentimos mal, uma parte adoece e outra parte menor, infelizmente, falece. Nós nos sentimos, vamos pegar uma onda de calor e explicar mais ou menos o que a gente tem agora. Numa onda de calor, como eu disse, é uma vasodilatação. Os nossos vasos se abrem e o coração, para manter pressão arterial frente a um sistema aberto, ele tem que aumentar o seu funcionamento, ele tem que bater e ter uma eficiência de bomba maior. E se o coração não tiver condição? Se você tiver, ele já tiver comprometido, tiver uma insuficiência cardíaca, ao mesmo tempo, você perde muito volume a partir da sudorese, você transpira demais. E o rim tem que trabalhar muito mais para poder manter o volume circulante. A urina fica escura quando a gente desidrata. Olha, se o rim tiver doente, tiver com algum comprometimento, ou tiver uma bactéria no trato urinário, ela, com a redução do fluxo, tem mais tempo de contato com os órgãos urinários e, consequentemente, pode dar ensejo a uma infecção. Você perde volume, o sangue tende a se concentrar, porque essa água que foi tirada do corpo vai ser retirada também do volume circulante, tornando o sangue mais concentrado. Ficam mais células e menos plasma. Ora, um sangue mais concentrado é um bom meio de se fazer um trombo, que nada mais é do que um coágulo em vida. Esse trombo, se obstruir uma artéria cerebral, uma artéria coronariana ou uma artéria mesentérica, teremos infarto cerebral, do miocárdio ou do intestino. E é disso que as pessoas adoecem, é a descompensação de um diabetes, a descompensação de uma doença. Esqueci também, o sistema respiratório, quando você desidrata, nós temos no sistema respiratório um tapete de muco que reveste as nossas vias aéreas e a poluição e as bactérias que entram através da respiração tendem a ficar aderidas a esse filme. E existem cílios que vão fazer retirar esse material como se fosse uma vassoura das vias aéreas. Se esse muco se concentra, ele fica mais espesso, assim como a gente faz uma gelatina com pouca água, ela fica mais espessa. A velocidade de remoção das bactérias, e vírus e poluentes que nós temos fica menor. E, consequentemente, teremos também um aumento de doenças respiratórias nesse período. Portanto, a gente morre, ou adoece, ou descompensa, ou nos sentimos mal, não por excesso, por hipertermia ou por hipotermia. Hipertermia, para quem tiver uma ideia, o quadro clínico de hipertermia é muito bem definido. É uma pessoa que tem uma temperatura acima de 41 graus. Vocês veem isso, por exemplo, em chegadas de maratona, hipertermia induzida por exercício. Ela é desidratada, inconsciente, tem lesão muscular, tem alterações graves, como com um sangue muito concentrado, é uma coisa que exibe imediato risco de vida. Nós não. Quando adoecemos, são as nossas doenças, as nossas fragilidades que são submetidas a um desafio, e à medida que a gente tem doenças crônicas, e à medida que a gente tem um envelhecimento maior, nós não vamos perdendo essa capacidade de adaptação rápida. Então, se você tiver, por exemplo, um idoso
uma doença respiratória deflagrada por uma virose acelerada ou propiciada por uma alteração climática, vai desenvolver uma pneumonia e vai falecer. Então, são perturbações das nossas doenças e das nossas fragilidades que acentuam e que provocam um adoecimento nas pessoas que estão aí vivendo nessa cidade. Para vocês, eu vou passar depois para um outro risco das mudanças climáticas, que são as mudanças da geografia das doenças infecciosas. Veja, quando se altera o regime de chuvas e de temperatura, doenças que ocorriam, por exemplo, a febre amarela, que era uma região de matas, ela desceu. Em 2019, ela chegou em São Paulo. Começamos a ter febre amarela na região sudeste. A dengue, que era uma doença litorânea, e começava na região nordeste, na região norte e nordeste, começou a descer hoje, não só para a região sul, mas também para a região centro-oeste. Nós temos, ou seja, malária, nós estamos chegando na Argentina, quando não tinha. Por quê? Os vetores, essas doenças transmitidas por vetores, pelo regime de chuvas, e pela nova temperatura, eclodem em lugares onde esse mosquito não eclodia. E, consequentemente, você consegue trazer essas doenças para onde elas não existiam. Nem são manifestadas pelo fato de que, quando existem evidências de que o derretimento das geleiras traz à tona germes que estavam congelados e capazes de serem reativados e que estavam escondidos há milhares de anos e para o qual a gente não consegue entender. Então, novas possibilidades de transmissão de doenças nascem não só da proliferação de mosquitos e que são transmitidos pelo desmatamento, o que você começa a interagir as espécies, alguns reservatórios, como macacos, animais silvestres, vêm procurar comida mais perto das cidades, no espaço periurbano, e você tem, então, uma alteração da geografia das doenças. A dengue é um exemplo muito clássico disso, mas temos Zika, chikungunya, a Maiaro, que está surgindo agora na região norte, e outras doenças que, além disso, a mobilidade do mundo atual faz com que os germes não dependam, não demorem mais anos para passar de um continente para outro. No caso da Covid-19, por exemplo, quando surgiu uma nova variante de vírus em algum continente, 2 a 3 semanas depois ele estava em todo mundo. As viagens aéreas, não mais os pássaros ou mosquitos, é que transmitem, que compartilham esses novos agentes gerados em qualquer parte do mundo. Nós temos também outros riscos de doença infecciosa, também de doenças mentais, que são as inundações. As inundações, e vou imaginar uma situação como aconteceu em Porto Alegre, ou que acontece repetidamente em algumas regiões, mesmo de São Paulo, no Jardim Pantanal, ou nas regiões que normalmente se alagam pelo fato de termos, digamos, ocupado várzeas de rio. Quando sobe aquela água, e vem junto com ela um conjunto de agentes infecciosos que estavam no esgoto ou nos bueiros. Vem na urina do rato a leptospira, vem com as contaminações entre esgoto e a canalização das águas pluviais, vem os vírus intestinais, vem a hepatite A, B e C, vem a leptospirose. Nós temos também aqueles que são, ou seja, muito mais gente adoece do que aqueles que são arrastados pelas correntezas ou pelos deslizamentos. E quem mais vai ser afetado? Aqueles que entram nas águas para salvar o que tem, que não podem se dar o risco de perder tudo porque quase nada tem. Além disso, existe, por incrível que pareça, um aumento de doenças mentais, agravamento das doenças mentais, porque quando você perde tudo aquilo que você conquistou, você perde as suas lembranças, os objetos que você conseguiu montar, sem uma possibilidade imediata de recuperar e tendo que começar tudo de novo, isso provoca um estresse enorme. E se você não consegue resolver, ou seja, o efeito de uma inundação,
urbana especialmente, ela leva a um aumento, ela vai demorar, os efeitos em termos de aumento de doenças, vai demorar ela perdura até 200 dias, e o que é mais permanente são as doenças mentais que ficam, angústia, ansiedade, depressão e exacerbação de surtos das psicoses, principalmente a esquizofrenia. Estou num ambiente de. Então, nós temos duas circunstâncias, né, que estão correndo em paralelo. Uma que é a mudança do clima numa velocidade sem precedentes. E, ao mesmo tempo, temos uma mudança da demografia da nossa população, onde nós vamos cada vez mais ter pessoas idosas. Ou seja, o Brasil envelhece assim como o mundo já envelheceu na Europa. Por isso que as ondas de calor na Europa, elas são muito é, graves, porque eles nos precederam no envelhecimento populacional. E nós também temos uma coisa que a gente precedeu a Europa, o hemisfério norte, que é a miserabilidade. Como eu disse, os efeitos da temperatura são um diálogo entre as suas doenças, sua capacidade de controlar suas doenças crônicas e as mudanças do clima. Ou seja, as mudanças do clima afetam predominantemente aquele que já tem a saúde comprometida. Uma pessoa que trabalha 10 horas por dia, 12 horas por dia, que hora que ela vai cuidar da sua saúde? Uma mãe que entra no mercado de trabalho e é diabética, que horas ela vai estar na unidade básica de saúde se ela for insulino dependente, em jejum às 7 horas, se ela já está no ônibus assim. Essa é uma situação, né, que as pessoas com doenças crônicas, com a obesidade, com o sedentarismo compulsório, tendem a ter o agravamento das suas doenças crônicas e trabalham para vivem para trabalhar e não trabalham para viver. Cada vez nós trabalhamos mais. E isso é um fator de fragilização, a falta de controle das doenças crônicas, principalmente naqueles que já têm uma idade mais avançada e que vão acumulando danos ao longo da sua existência. Então, no Tribunal Regional do Trabalho, eu vou falar especialmente de uma questão especial que ainda está pouco regulamentada, que é o trabalho ao ar livre em regiões, ou mesmo em novas, em fábricas, em instalações, que tenham, que estão regulamentadas para fins de legislação, para a questão de gases e ruído e para o regime de trabalho, mas menos para a temperatura. A quem estiver nos assistindo, e quando começar o calor em São Paulo, aqueles que tiverem aquele termômetro de criança, que você põe de longe, assim, para não encostar na criança, porque ela não fica com o braço, né, fechado, né, para ver a temperatura ambiente e olhar a temperatura do asfalto. Tem um dia que está 32, 33 graus, mais ou menos para o meio-dia, o asfalto vai estar em torno de 70 a 80 graus. Então, pessoas que trabalham na rua trabalham em cima de um aquecedor. Da mesma forma que aqueles que trabalham com aquelas telhas metálicas, né, que se aquilo funciona como um aquecedor. Se você olhar temperatura nessas telhas, você tem uma radiação extremamente importante nessas telhas. Então, você tem um ambiente fechado, com uma temperatura absolutamente anormal. E existem consequências disso. Existem consequências porque, por exemplo, trabalhadores da cana-de-açúcar, que eles começam a trabalhar cedinho, mas eles vão até mais ou menos 2 a 3 horas da tarde. Um trabalhador, você deve saber melhor que eu, nessas condições, aonde se corta a cana, corta entre 5 a 8 toneladas de cana por dia sob um sol escaldante. Ele transpira demais e faz um esforço físico muito grande. Então, eu tenho uma espécie de maratonista que também carrega peso e que
perde muito volume. O rim trabalha tanto que nesses pacientes, existe de forma, nessas pessoas, um aumento grande de doenças renais, insuficiência renal crônica. O rim envelhece mais depressa por causa desse trabalho excessivo ao qual foi submetido. Além disso, quando se queima cana antes da colheita, a pessoa entra dentro do talão de cana que vai ser cortado, numa temperatura, é como se ele estivesse apagando um incêndio florestal. Então, ele respira poluentes mais a temperatura daquele fogo baixo, daquela fumaça, daquela brasa que restou sob a cana. Então, então, trabalhadores agrícolas, onde se tem ainda trabalho manual muito intenso, são um grupo especialmente vulnerável a esse tipo de solução. Imagina os trabalhadores das ruas, quem trabalha dirigindo, por exemplo, o dia inteiro, caminhões entrega. Essas pessoas dirigem de 10 a 12 horas por dia, no meio do asfalto e sentados. Nós já temos observado que trabalhadores desses que trabalham em aplicativo ou táxi começam a desenvolver as mesmas coisas que se fazem a chamada síndrome da classe econômica, trombose das veias profundas da perna, porque você fica mais tempo sentado do que num voo intercontinental de carreira. E você trabalha, enquanto o avião tem ar-condicionado, a cabine não tem. Assim, assim como os vendedores de rua, assim como todos aqueles que fazem comércio nas ruas. Então, isso é um novo risco ocupacional ainda não regulamentado que precisaria ser visto, as regras para isso. Desafio enorme para a justiça, desafio maior ainda para os trabalhadores. Vamos pegar o oposto, as ondas de frio. Você todo agasalhado, a gente se atrapalha com aquele monte de casaco. Imagine um trabalhador da construção civil, em cima do andaime andando agasalhado. Como é que fica a mobilidade dele? A chance dele se enroscar em algum espaço e aumentar os acidentes no ambiente, numa profissão que classicamente já está permeada de acidentes de trabalho. Então, as mudanças climáticas trouxeram para nós uma nova perspectiva da relação entre trabalho e saúde, que porque nunca se trabalhou tanto nas ruas, nunca se dirigiu tanto e nunca deve ter um contingente que eu desconheço, mas não desprezível, de pessoas que passam o dia inteiro nas ruas dirigindo, ganhando seu pão, vendendo coisas, sinalizando o trânsito. E essas pessoas têm, digamos, representam um grupo importante de trabalho, que pode ser afetado. E os trabalhadores, e o pessoal da Defesa Civil? Que ficam, porque cabe a eles entrar nessas águas. Cabe a ele salvar as pessoas em regiões de deslizamento, que são insalubres, ao mesmo tempo numa água que está longe de ser pura. Se ele fosse um profissional de saúde num ambiente hospitalar, ele teria toda a proteção corpórea como a saúde regulamentou. Máscara para não inalar gotículas de água. Não, ele tem que entrar na água e salvar alguém. Ele também é uma profissão de risco. Os profissionais da Defesa Civil, saúde que forem atender esses eventos graves, esses eventos extremos de tempo. Eu lamento, acho que eu atrapalhei a outra intérprete. Eu estou falando com a intérprete de Libras porque eu falei muito depressa, né? Eu vou tentar não atrapalhar a Sheila, e me comportar melhor, né? É, existe também uma nova, modalidade que são as novas emergências infecciosas dos próprios trabalhadores de saúde. É muito frequente, por exemplo, a gente está lá na Faculdade de Medicina, nós temos um centro para detecção de casos de doenças infecciosas que internam
nos hospitais de São Paulo com doenças desconhecidas e nós vamos identificar esses agentes através de biópsias ou através da própria autópsia se vierem a falecer. Esse é um trabalho duro, mas necessário, pois desconfio, por exemplo, que se a gente tivesse identificado inicialmente através da autópsia, tem várias técnicas para fazer isso sem abrir o corpo, ou retirado o tecido cerebral pós-mortem das crianças com microcefalia, representa, então, um fruto, um subproduto de uma normalidade, de uma anormalidade climática, com proliferação de mosquitos, né, transmissores, nós teríamos a chance de identificar o Zika. E, consequentemente, poderia ser feito um bloqueio epidemiológico, bloqueio sanitário, e impedir que essa doença se espalhasse e causasse a destruição que teve. Mas o profissional de saúde tem contato com ele, tem contato com esses novos agentes não conhecidos. Nós temos também algumas consequências em termos de febre, que são os trabalhadores do espaço periurbano. Nós temos com o desmatamento, né, é, a emergência, a volta de agentes infecciosos, e no estado de São Paulo, para não ir longe, nós estamos voltando a ter leishmaniose, que abandona os animais, os mamíferos da selva e passam a habitar os cachorros urbanos. Então, você começa, então, a ter uma transmissão que não é mais dependente de mosquitos que vivem na selva, mas elas podem ser transmitidas a partir de animais. Ou seja, o mosquito que vivia naquele espaço entrava naquele ecossistema, você tinha um animal silvestre, e o mosquito que morava naquele habitat transmitia para as pessoas que se intrometiam. Agora aconteceu o contrário. A Leishmania donovani, ela entra no nosso cachorro que convive conosco na rua e é transmitida de canino para o humano através dos mosquitos que vivem que constantemente em nosso meio. É, esse é um outro aspecto que as mudanças climáticas vão trazer. E isso no âmbito do trabalho, todas aquelas pessoas que vivem e trabalham naquele ambiente periurbano estão em maior risco, é, principalmente das doenças para as quais ainda não temos vacinação. O, isso não é desesperança, né? Quer dizer, eu estou falando uma série de coisas potencialmente, eu poderia enumerar outras, né? Mas eu só quero dar uma ideia do tamanho do adoecimento, que é importante na justiça também saber qual é o tamanho todas essas atividades que provocam o desmatamento e a emissão de gás de efeito estufa e alteram o nosso habitat, elas têm uma cadeia produtiva. Mas quanto elas custam, né? Existem estudos feitos, inclusive dos quais eu participo, que estudaram essas manifestações de alterações de temperatura recentes, induzidas pela atividade humana, e que podem estimar não só o número de mortes, como de internações, e o custo derivado disso, seja dos custos diretos, seja dos custos de anos perdidos de vida laboral produtiva. Como você calcula uma indenização por invalidez? Muito bem. Os extremos de temperatura, essas anormalidades climáticas que estão ocorrendo, elas promovem um excesso de mortalidade em brasileiros da ordem de quase 50 mil pessoas ano, neste momento. 50 mil pessoas ao ano equivale mais ou menos ao número de mortes que ocorrem no trânsito. E você precificar isso em termos de anos de vida perdidos, produtivos, quer dizer, morreu antes dos 70 anos, nós vamos chegar numa perda anual superior a US$ 1 bilhão por produtividade alterada. Então, isso é uma nova complexidade da gestão da justiça, porque é, eu imagino que a saúde pode fazer muito pouco para as mudanças climáticas, porque ela pode fazer mais para as doenças de mosquito, quando
fazendo fumigação, como a saúde faz, eliminando os mosquitos, tentando avisar as pessoas para não estarem fazendo luvas ou produzindo equipamentos de proteção individual para os seus trabalhadores. Ela pode desenvolver vacinas, como o Butantan está fazendo, para fazer frente ao surto de dengue que está assolando o Brasil nos últimos anos. Mas ela não regula o uso e ocupação do solo, ela não regula as relações de trabalho, ela não regula, digamos, ela não regula queimadas periurbanas, como aquelas que são frutos da conjunção entre a mudança climática e também, digamos, uma certa ilegalidade, seja para agricultores que são eh, pequenos produtores que têm o hábito de queimar as matas para produzir, para sua produção, ou mesmo pelo crime organizado que está, digamos, que muitos dos canaviais que queimaram na região de Ribeirão Preto, pelo menos alguns, aparentemente tiveram associação com um órgão de criminalidade organizada. Então, o saúde pode dar as bases para a advocacy, para defender os direitos das pessoas. Mas quem é o médico dessas questões, olha, é a justiça. Quem vai defender os trabalhadores é a justiça do trabalho. Então, nós podemos dar bases para que a justiça do trabalho arbitre essas perdas, para que você faça com que a sociedade organizada primeiro cuide de si e tenha uma compensação financeira. O custo, então, isso aconteceu, foi a justiça que arbitrou o fim, por exemplo, do cigarro. Existe uma cadeia produtiva do cigarro que rende, emprega gente, tem uma atividade laboral, mas ela tem um custo. E foi esse custo para cada unidade da cadeia produtiva gerada pelo cigarro, pela produção, pela venda, pelo cultivo, você gastava 9 de saúde. Então, a saúde, se ficasse só na caixa dela, ela ia ficar aumentando as vagas de pneumologista, radiologista pulmonar, cirurgião torácico e oncologista. Não é isso que a gente faz. Não fazia parte do negócio. Esses grupos são muito organizados, eles têm interesses legítimos do ponto de vista deles, e nunca fica, né, não fica claro que uma empresa dessas, como a companhia de cigarros, falasse: desculpa, a gente foi mal, eu vou sair do negócio. Não existe isso, né? Existem conflitos, e para isso que existe a justiça, por isso que existe a discussão do que é justo, do que é injusto, baseado não só na legislação, por uma coisa que eu acho fantástica, que é a filosofia do direito, que incorpora o conceito de bem comum e princípios como alteridade, solidariedade, justiça enfim, o que é um pouco da norma civilizatória que deve reger as relações humanas. E é por isso que eu fiquei tão feliz de ser vindo convidado para falar aqui, né? Porque eu me sinto um espectador, né, consigo até descrever, consigo às vezes precificar, mas acho que a saúde, primeiro ela vai ter que dialogar com outros setores, isso é um erro da saúde, né? Você, quando está num hospital como aquele que eu trabalho, no Hospital das Clínicas, tem tantos afazeres para fazer que você fica preso na sua própria caixa. Mas acho que é chegado o momento de você trabalhar com isso. Existem dados acadêmicos, mas esses dados acadêmicos, eles também têm que ser divididos com a sociedade de uma forma inteligível, né? Não é você, quer dizer, publicar no Lancet, na Nature, no New England Journal of Medicine, ele funciona, mas não para a população que está sendo alvo. Então, você tem que fazer ajudar a legislação principalmente, empoderar a sociedade numa linguagem mais justa, né? Isso aconteceu em várias coisas, com violência contra minorias, com direitos da mulher, quer dizer, foi a justiça que foi criando, transformando aquele cabedal de leis junto com a sociedade e informando sobre direitos e deveres de cada um de nós.
Existem códigos legais que não estão presos em livros de direito, mas estão transformados em diálogo com a sociedade. Por isso que eu acho que a justiça é muito importante, e nesse particular, a justiça do trabalho, ela historicamente, ela informa as pessoas sobre seus direitos e deveres dentro de uma atividade laboral. A mesma coisa pode ser transportada para a sociedade. Então, eu posso, para quem quiser depois, mandar vários artigos científicos e que mostram os efeitos, as análises. Nós temos hoje convenções importantes de cientistas que já concordaram, e eu gosto, e eu posso deixar um espaço que eu deixaria agora em aberto para as pessoas que quiserem fazer perguntas e a gente poder interagir de uma forma, digamos, por algo que tenha ficado para trás dentro dessa apresentação muito curta. Doutor Paulo Saldio, é, o senhor nos trouxe assuntos atualíssimos e fez revelações que, aos olhos do leigo, talvez não tivesse esse impacto que o senhor nos trouxe, nos mostrou, né? A questão até das geleiras impactando, né, no meio ambiente, trazendo germes que outrora estavam congelados, que as queimadas e o desflorestamento trazendo novamente doenças mais próximas da sociedade e suscitando, inclusive, a necessidade de regulação de efeitos sobre o trabalhador, né, como aqueles que trabalham nos telhados, a forma da, o senhor apresentou a trombose, né, da classe a síndrome da classe econômica, são fatores do nosso cotidiano que impactam a vida do trabalhador. Mas o senhor também falou da importância do diálogo. Ao mesmo tempo, o senhor falou que hoje está tudo muito mais rápido. O senhor citou mesmo o exemplo da Covid-19, dizendo que quando surgiu uma nova variante, 2, 3 semanas depois, eh, já estava praticamente no mundo todo. Então as coisas estão mais dinâmicas. E esse diálogo, parece que, quando o senhor propõe o diálogo e propõe de uma forma muito autêntica e clara, chama a atenção, inclusive, do seu lado, que é a sociedade médica, que tem que propor e trazer isso de uma forma mais palatável de entender. É, eu pergunto um pouco mais, em função dessa velocidade, dessas várias informações, dessa nova complexidade, como o senhor citou, qual seria, como seria na prática trazer, por exemplo, um diálogo mais próximo entre a sociedade médica, que aponta, que está apontando e vendo isso, e o Poder Judiciário? Teria um fórum específico? Já há algo estabelecido, um instituto, uma associação, uma câmara, para essas discussões e atualizações do nosso direito? Existem muitos fóruns e também eu acho que é mais fácil. Se eu estou mostrando dizendo que a velocidade do risco aumenta e a transmissibilidade é grande, a velocidade das soluções também atingiu proporções muito grandes, né? O, por exemplo, comunicação, vou dar um exemplo. Eu acredito que se tivesse, nessas circunstâncias de violência contra moradores de rua, hoje fica mais difícil uma pessoa cometer uma barbaridade dessas, porque existem câmaras que detectam e mostram, né? Então, não porque ele tenha, mesmo que ele tenha um impulso, o receio dele ser surpreendido melhor. Quando a gente discutiu a tarifa de ônibus, que teve aquela greve em 2013 em São Paulo, ele desloca em muito pouco tempo a discussão das prefeitos de fazer ele incorpora transporte coletivo na pauta das eleições tanto municipais e federais, né? E existe uma nova geração de cidadãos que já passaram por educação de questões ambientais nas escolas. Eu, quando estudei, há muito tempo atrás, no que seria o ensino primário e ginasial, e sim, eu nunca tinha ouvido falar disso. Então, existe uma predisposição para isso, né? Existem novas formas. E existe dinheiro para isso. O setor de saúde está interessado em fazer isso. Ele está interessado ele tem compromisso de sustentabilidade e não sabe como fazer. Então, existem formas de, de, de propor. Eu vou explicar a Covid como um exemplo.
dessa, dessa velocidade com que as coisas acontecem. Bom, uma descrição. Eu ando de bicicleta ainda, insisto em andar de bicicleta, apesar de idoso, né, na cidade de São Paulo. Então, eu divido as pessoas entre aquelas que eu emprestaria a bicicleta e aquelas que eu não emprestaria a bicicleta, que eu não tenho confiança para emprestar a bicicleta. É um critério ciclístico, né? Quando teve a Covid, eu trabalhava no HC na época, eu era o único médico que fazia autópsia do corpo clínico da faculdade, que sabia fazer autópsia sem abrir o corpo, para poder entender a doença, entender do que as pessoas morriam. A gente passou por uma crise sem precedentes, uma crise sanitária e uma desconstrução do ambiente político no Brasil. O governo municipal não falava com o estadual e não falava com o federal. Muito bem. O HC fechou o Instituto Central e pôs 300 leitos graves para cuidar. Pois bem, houve entendimento. A sociedade emprestou a bicicleta para o HC. Chegou o setor privado, pôs dinheiro, o governo federal e estadual entraram em acordo para fazer tele-UTIs, os hospitais privados, cujas UTIs diminuíram, colocaram ventiladores à disposição da HC para poder fazer, dar frente a essa alta complexidade. Enfim, a crise tem um poder transformador, sempre teve, né? Estão passando por uma crise que não é mais futura. Se dizia que ia acontecer daqui a algumas décadas e para as espécies lá do urso polar e tal. Não, agora a natureza tem feito uns PowerPoints muito elucidativos para que todos sintamos que as coisas estão aqui. Então, eu acho que essa iniciativa ela tem que ser feita e também há uma disposição, né, apesar de que exista ainda muita ignorância ambiental e de saúde, a ignorância não é ruim, ela é uma força criativa. A gente só vai pesquisar aquilo que a gente não sabe. Existe uma ignorância circunstancial de época, né? Eu tenho a curiosidade de ver os livros de medicina da virada do século e ver como é que se tratava doenças psiquiátricas, como é que se tratava ginecologia escrita por homens, e ver que aquelas pessoas não eram ruins. Elas eram esse é o conhecimento que se tinha, a ponto de darmos o Prêmio Nobel de Medicina de 1948 para o indivíduo que propunha, que descobriu a lobotomia frontal como controle de distúrbios de comportamento. Hoje não, as coisas estão evoluindo mais rápido. Então, o que a gente é lógico que você tem a epistemologia da ignorância, né? A ignorância correta, a negativa, é aquela que você sabe que você está falando é mentira e apregoa como verdade para fins de vaidade, xenofobia, ganho financeiro, né? Enfim, qualquer ou político, né? E essa tem formas de você reconhecer. Então, eu acho que um detetor, né, um estudo sistemático de produzir boa informação para a comunidade, a Justiça do Trabalho fez. Ela muda uma condição de trabalho análogo à escravidão que existia na virada do século, né? Vamos lembrar que a medicina sempre foi um pouco autoritária, até no tratar com a pessoa, mas nós tínhamos até os anos 40 em São Paulo funcionando a polícia médica, onde, a depender da doença, ficava no Bom Retiro, ao lado do desinfectório de imigrantes e também da hospedaria dos imigrantes, que era uma espécie de confinamento de pessoas que, quer dizer, você, em vez de ir para a Santa Casa ou ir para a prisão, era decidido pelo médico em relação com a polícia. Então, eu acho que a sociedade evoluiu, estamos num momento bom. Eu acredito que exista financiamento é, já existente. Existe também o projeto de políticas públicas, de pesquisa em políticas públicas da FAPESP, que eu coordeno, sou um dos coordenadores, que se dispõe e tem muito pouca proposta do judiciário. Está aí um aspecto de fazer uma análise da legislação e criar essa espécie de Tinder entre a academia, o judiciário e a sociedade para ver se dá um match com dinheiro a fundo perdido da FAPESP. Então, eu convido aqueles que quiserem saber como é que funciona esse programa, com o maior prazer irei explicar. Eu convidaria juristas
Eu faria um programa que eu envolvesse juristas, profissionais de saúde e sociedade civil de trabalhadores para saber como é que se regula, como é que se reformula, como é que se incorpora à Justiça do Trabalho indicadores de clima que hoje não existem, né? Eu acho que é complexo, mas tem um pessoal novo que quer fazer mestrado, doutorado, pós-doc, quer aprender nisso, que pode fazer essa ciência transdisciplinar, que eu acho que vai ter a ganhar todos os brasileiros. Isso aí, doutor. Muito obrigado por esse esclarecimento e essa proposta, né? A FAPESP, essa ação transdisciplinar aí. Fica aí registrado, vai ficar registrado e tem várias pessoas que estão nos acompanhando aí. Quem sabe daqui surja uma discussão um pouco mais aprofundada, como o senhor propõe aí. Nós temos perguntas aqui, manifestações, sim, de pessoas que estão achando muito boa, excelente a palestra do senhor. Alguns estão ecoando o que o senhor fala, quando falando da dificuldade por ter alguns governantes negando mudanças climáticas, do desafio dos trabalhadores com interesses econômicos, do trabalho desses meninos que entregadores do iFood, sofrendo todo tipo da influência climática. E também temos a pergunta da Viviane Honda. Doutor Saldiva, aqui no Brasil existe monitoramento a respeito de novas doenças, de que podem surgir, como foi o caso da Covid-19? O Brasil estaria preparado caso surgisse uma nova doença? Muito preocupante. O Brasil tem um dos melhores sistemas de vigilância. O diagnóstico é bom, a terapêutica que é ruim. Quer dizer, você detecta o vírus, nós temos um sistema de saúde pública nosso que funciona bem, né? Mas nós temos ou seja, você detecta, nós já sabemos que o maiaro está circulando na Amazônia e já está aparecendo alguns casos clínicos. Então você sabe e você já tem um alerta, já recebeu um alerta em São Paulo disso, né? Então nós já sabemos nisso, mas nós estamos mais preparados para lidar com micro-organismos do que para a temperatura. Historicamente, o Brasil sempre foi um lugar que contribuiu muito para a vigilância de bichos, e às vezes até de uma forma enérgica, como a revolta da vacina no Rio de Janeiro, né, que foi feita de uma forma bastante interessante. Hoje nós temos um problema. Nós não lidamos bem com o problema não é que a saúde não saiba, é que você antigamente, como eu disse, tinha a polícia médica, mas também você tinha a escola que você não matriculava o filho na escola se não tivesse a vacinação. Esse tempo acabou. Então, a comunicação hoje envolve, num sistema democrático, outras dificuldades, inclusive a prerrogativa de que o indivíduo, por não ter tido filho com poliomielite, ou ele mesmo ter tido poliomielite, ou ter perdido crianças com sarampo, né? Ou não ter visto, ou existe uma geração que não viu isso. Então, hoje, tendo a volta do sarampo, que é uma doença que mata mais ou menos 0,5% das crianças acometidas, ou deixa sequelas, né? Então, essa parte da regulação das doenças infecciosas, nós temos o diagnóstico, mas as armas terapêuticas passam pelo convencimento e pela cidadania. Por isso que eu digo que a saúde ambiental e dos trabalhadores é uma questão não só de saúde, como também de questão ambiental, mas uma dignificação da cidadania e dos direitos individuais da pessoa. E eu acho que, no caso específico, mudar a sociedade como um todo é mais difícil do que você regular as leis de trabalho. O que é obrigatório ter no ambiente de trabalho? Que tem que ter o ar-condicionado no ônibus ou não tem, por causa não só dos passageiros, mas das pessoas que estão lá. Qual é o nível de ventilação que um chão de fábrica tem que ter? Quais são os intervalos que regem essas situações de trabalho ao ar livre? Eu acho que qual é o equipamento de proteção individual que deve ter uma pessoa que tem contato com. eh, eu pego o pessoal da limpeza pública e dos resíduos, né? Como é que isso se regula, a questão da. Então, eu acho que tudo isso faz parte. Eu acredito que a justiça do trabalho, ela já é naturalmente complexa, mas com esse novo cenário, ninguém vai morrer de tédio. Pode morrer de infarto, mas de tédio não vai morrer.
Está aí, então, respondida a pergunta da Honda. Bom, eu acredito que aqui as perguntas já se encerraram. O senhor trouxe um cenário interessante para a reflexão de muita gente e também para exortar, né, uma exortação, que é o Poder Judiciário, além da poder transformador que tem tido, a influência que tem tido na transformação da sociedade, também está no caminho certo de promover as mudanças. Doutor Paulo Rodiva, nós, pelo tribunal, em nome da escola, da Secretaria de Saúde, da Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida, queremos agradecer a palestra do senhor, a participação. Gostaríamos de ter o senhor outras vezes no futuro. Certamente essa palestra suscitará outras provocações que nos farão convidar o senhor novamente para estar conosco. Nós gostaríamos que o senhor fizesse uma manifestação final para então fazermos o encerramento da palestra desta tarde. Bom, eu considero isso um ganho de tempo e um presente que eu tive, porque se eu consigo fazer o diagnóstico, a terapêutica está longe da gente, né? E eu imagino que existem fóruns de colaboração para isso, e se eu puder ir a mais além nesse meu, digamos, pretensão de dar conselhos, você vai ficando velho, você vai metendo o bedelho na vida dos outros. Isso é uma característica dos velhos, ficar se intrometendo na vida dos outros e ficar um velho rabugento, dizendo que o seu tempo era melhor. Não era. No meu caso, eu tenho a convicção que não era. É montar um ciclo de seminários sobre isso através do Instituto de Estudos Avançados da USP ou da Cátedra Inova HC, que é só de saúde, envolvendo atores para que as pessoas imaginem formas de começar, porque o grande problema é você se perder nesse mundo de coisas. Mas eu sugiro um fórum que seja trabalho e clima, onde fiquem trabalhadores, profissionais da saúde, do trabalho e pessoal da justiça do trabalho, imaginando como que se pode regular esse ambiente tão complexo em alguns casos. Doutor, então, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor, tá? E por trazer mais essa última mensagem, certamente ela será aproveitada. Nós queremos agradecer às quase 200 pessoas que estiveram conosco durante essa palestra e esperamos vê-los numa próxima oportunidade. A todos, uma ótima tarde. Doutor Paulo Sadiba, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.